Então, vamos usar a definição de elipse para acharmos a equação dela. A definição é, dado um ponto x qualquer de coordenadas xy minúsculos, por definição a elipse vai ser a soma desse ponto aos focos, a soma da distância desse ponto aos focos, igual à distância dos extremos A1 e A2, que como nós definimos anteriormente, vai ser 2A. Então, vamos fazer a distância de x ao foco F1. Por definição, isso vai ser raiz quadrada de x menos a ordenada de F1, então menos c, fica x mais c ao quadrado, mais y menos 0 ao quadrado, que é y ao quadrado. Mais a distância do mesmo x ao foco F2. Então, vamos ter x menos c ao quadrado mais y ao quadrado, definição de distância, igual a distância de A1 até A2. Como nós definimos os vértices como sendo menos A0, A e 0, a distância entre eles, então, vai ser sempre constante, vai ser sempre igual a 2A. Então, para resolver isso aqui, nós vamos passar uma das raízes para o outro lado. Então, vai ficar x mais c ao quadrado mais y ao quadrado igual a 2A menos raiz de x menos c ao quadrado mais y ao quadrado. Vou elevar agora os dois lados ao quadrado para tirar essa raiz e a gente achar uma equação mais enxuta. Então, o quadrado da raiz vai ser só o que está lá dentro, vou expandir o que está lá dentro. X mais c ao quadrado é quadrado primeiro, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, mais y2, igual a, agora nós temos o quadrado da diferença, então vai ficar quadrado do primeiro, menos duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Então, vai sumir a raiz, e aí eu vou expandir o termo que está lá dentro também. Então, vai ficar x2 menos 2xc mais c2 mais y2. Alguns termos, então, vão poder ser cancelados, né? X ao quadrado com x ao quadrado, y ao quadrado com y ao quadrado, c2 com c2. E aí, nós vamos ficar com... Vou passar para esse lado aqui só o termo que tem a raiz, 4A, raiz de x menos c ao quadrado, mais y ao quadrado, igual. Então, aqui ficamos com 4A2. Temos um menos 2xc, vou passar isso para cá, então vai ficar menos 4xc. Aqui eu posso colocar o 4 em evidência e cancelar com esse 4 aqui. Então, nós podemos fazer essa simplificação. E aí, vamos ter uma raiz desse lado. Então, eu vou elevar os dois lados ao quadrado de novo. Então, vai ficar o quadrado de A que multiplica a raiz e o quadrado de A2 menos xc. Então, vai ficar A2 que multiplica, agora eu vou tirar essa raiz, porque está elevado ao quadrado, eu vou expandir o que está lá dentro. Quadrado do primeiro menos duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Aí, nós temos também o y2 ali. Igual, aqui vai ficar A2 menos xc ao quadrado. Então, vai ficar quadrado do primeiro menos duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, que vai ser x2c2. Então, aqui ficaríamos com A2x2 menos 2A2xc mais A2c2 mais A2y2 igual a A4 menos 2A2xc mais x2c2. Então, podemos cortar esse menos 2A2xc, né, dos dois lados. Vou colocar o x ao quadrado em evidência, porque eu tenho ele aqui e tenho ele aqui, vou passar para esse lado. Então, vamos ficar com A2 menos C2 x2
mais A2Y2, e do outro lado da igualdade, nós temos A4 menos A2C2. A2 menos C2, a gente sabe que vale B2. Então, ficamos com B2x2 mais A2y2 igual a A2, eu vou colocar 2 em evidência aqui, que multiplica A2 menos C2. Como A2 menos C2 vale B2, nós vamos ter B2x2 mais A2y2 igual a A2B2. Vou dividir os dois lados da equação por A2B2. Então, aí, nós vamos ter a equação da elipse. Aqui, dividindo uma soma por um número, é como se eu dividisse cada membro dessa soma. Então, B2 cancela com B2, vai ficar x2 sobre A2, mais o A2 cancela com A2, y2 sobre B2, igual, eu acabei escrevendo errado aqui, né? Eu tenho que dividir os dois lados pela mesma coisa. Aí, do outro lado da igualdade, vai ficar A2B2 sobre A2B2, então vai ser 1. Essa, então, é a equação da nossa elipse. A gente pode notar que nós temos, então, x2 sobre A2. Azinho foi a coordenada que eu escolhi para colocar sobre o eixo x. E é exatamente ela que aparece aqui sob a variável x. Em y, sob a variável y, aparece o bzinho, que tem coordenadas que formam, né, que compõem as coordenadas de B1 e de B2. Então, está aí a equação da nossa elipse com eixo maior no x e eixo menor no y. O eixo maior a gente chama de 2A. Ele sempre vai ser atribuído ao azinho. O eixo menor a gente chama de 2B. E a nossa distância focal é o que nós chamamos de 2C.